Segundo Reis, capítulo 1. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Versículo 3. O segundo livro dos Reis começa com a sucessão do trono de Israel após o reinado de Acabe. Seu filho Acasias era um retrato exato da educação idólatra de sua mãe e corrupta de seu pai. Após um acidente, tendo a saúde gravemente comprometida, Acasias mandou mensageiros a consultar o Deus de Ecrom acerca de sua doença. Baal-zebube, que significa Senhor das Moscas, era uma das muitas divindades dos pagãos. Mas o anjo do Senhor se interpôs nesse caso, a fim de mais uma vez declarar que havia Deus em Israel. O profeta do Senhor foi enviado com uma mensagem de juízo e sua aparência peculiar logo lhe revelou a identidade. É Elias, o tesbita. Estando assentado no cimo do monte, Elias observava enquanto o primeiro batalhão de 50 e seu capitão subiam ao seu encontro. O que eles não esperavam era que não seria Elias a descer, mas fogo do céu desceria e os consumiria. O mesmo sucedeu ao segundo grupo enviado por Acasias. Na terceira vez, porém, houve um capitão que, diferente dos demais, verdadeiramente soube reconhecer que estava diante de um homem de Deus. Clamando por sua vida e pela vida de seus subordinados, aquele homem teve sua prece atendida pelo próprio anjo do Senhor, que disse a Elias: Desce com este, não temas. Então Elias desceu com ele ao rei e declarou de viva voz a Acasias as mesmas palavras que havia dito aos seus mensageiros. A justiça de Deus não deve nos causar medo, mas ela é salvação, como está escrito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Muitas vezes, Deus nos reprova aqui para que não sejamos reprovados para a eternidade. Acasias não se deu por satisfeito até ouvir da boca do próprio Elias as mesmas palavras condenatórias ditas antes, mas em nenhum momento manifestou arrepender-se de seus pecados. Nós fomos criados, meus irmãos, para a felicidade eterna e não para a condenação, pois o castigo final não foi preparado para nós, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. O arrependimento faz parte do processo de justificação. Se você não aceita este ato da bondade divina, não há perdão. E se não há perdão, você permanece em seus pecados e, como Acasias, sem falta, morrerás. A missão do profeta era transmitir a palavra do Senhor e conduzir o povo ao arrependimento. Foi o que Elias fez em todo o seu ministério, sendo zeloso em cumprir a vontade de Deus e indo exatamente para onde ele o mandava. Aquela chuva de fogo atingiu apenas alguns, porém chegará o tempo em que será uma execução em massa do juízo de Deus sobre os ímpios, quando estes cercarem a cidade santa após o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Se assumirmos, contudo, a atitude do terceiro capitão de Israel, em atitude de humildade diante do Senhor, não teremos o que temer naquele grande dia. Hoje, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se,
e grande em benignidade e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versículos 12 ao 13. O título de homem de Deus havia sido desqualificado pelos falsos profetas do reino, mas Elias deixou bem claro que ele era de fato um homem de Deus. Títulos não dizem nada quando quem os representa não vive conforme o seu chamado. Somos portadores de uma mensagem solene e urgente, amados, que, se vivida, o mundo reconhecerá em nossas palavras e ações. É Elias. Será que o nosso nome, aparência e atitudes têm sido uma inconfundível declaração de que somos homens e mulheres de Deus? Como Elias, precisamos subir ao mais alto lugar do Monte da Comunhão, a fim de descermos de lá com o poder e a autoridade dadas pelo céu para realizarmos as obras de Deus e apressarmos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos podem até ignorar a palavra profética, mas não podem evitar que ela se cumpra. Assim, pois, morreu Acasias, segundo a palavra do Senhor. Chegará o tempo em que descer fogo do céu também não será mais um sinal evidente do poder do Senhor, mas a astúcia de Satanás para enganar a humanidade, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E o que nos ajudará a discernir o fogo do Senhor do fogo do maligno? A nossa caminhada com Deus. Temos andado em conformidade com a vocação que recebemos do alto? O Senhor dizia a Elias, suba, e ele subia. Dizia, desça, e ele descia. Vai, e ele ia. Que o Espírito Santo faça de nossa vida uma inconfundível revelação de que somos, por preceito e por exemplo, homens e mulheres de Deus. Vigiemos e oremos. Bom dia, homens e mulheres do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.